apresentamos o trabalho desenvolvido pelos alunos mestrandos. Ana Paula, Amarildo, Edson, Elielson, Maria Rezende e Rosimeire. Tema: Planejamento no contexto escolar, como um processo contínuo e integrado. Os alunos mestrandos da Universidade Del Sol fizeram um estudo do artigo e fizeram suas considerações, nas quais os autores, Jamie de Souza Botarelli e Eber Moreno Vieira, têm como objetivo apresentar algumas formas em que e onde o planejamento se faz presente. Primeiramente, os autores delimitaram os conceitos que permeiam o termo planejar. Palavras-chave: planejamento, processo contínuo, contexto escolar. No dicionário Aurélio, esclarece o planejamento como: primeiro, ato ou efeito de planejar. Segundo, trabalho de preparação para qualquer empreendimento, segundo roteiro e métodos determinados. Terceiro, elaboração por etapas com bases técnicas de planos e programas com objetivos definidos. Segundo Silva, o planejamento está placentariamente unido a todo esforço humano que venha se desenvolver na realização de quaisquer propósitos públicos ou particulares. Aaron Persson afirma que o planejamento começou com o primeiro ser humano e, desde então, permaneceu simples prática natural de todos os indivíduos e grupos. Com base nesta definição, podemos dizer que o ato de planejar faz parte do processo histórico e de formação do ser humano. O planejamento escolar, ou planejamento da escola, de acordo com Libânio, diz respeito à atividade de previsão da ação a ser realizada, implicando definição de necessidades, a atender a objetivos, a atingir dentro das possibilidades, procedimentos e recursos a serem empregados, o tempo de execução e as formas de avaliação. Apresentaremos conceitos de alguns profissionais da educação para uma reflexão do tema em epígrafe. O planejamento, em especial na educação infantil, nada mais é que um eixo norteador, pois é através deste ato de planejar que possibilita ao professor encontrar meios e soluções para o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social da criança. O professor não somente deve escolher os conteúdos a serem trabalhados, mas através da sua didática e dinamismo, tornar a sua aula prazerosa, podendo se tornar um causador de espantos. Ao despertar a curiosidade e instigar a criança, pois, segundo Rubem Alves, a missão do professor é provocar a inteligência, provocar o espanto e provocar a curiosidade. Sejamos um professor causador de espantos. Qual a importância do planejamento em sua prática pedagógica? Pedagogicamente falando, o planejamento é de suma importância para que se atinja o seu objetivo no processo de ensino-aprendizagem. Ele deve ter sempre qualidade e objetividade. É uma tarefa que envolve o corpo docente e coordenadores pedagógicos. Na troca de ideias e experiências, você poderá obter uma prática de excelência. Sou a professora Graci e gostaria de saber dela, professora, qual a turma que você trabalha, como você diz, é projeto. Explica para nós, senhor. Estoy trabajando con los niños que tienen 12, 13, 14 años, mañana y tarde, que el horario es de 7 a 12 y de 13 a 18 horas. Y variadas actividades hacemos en el área de proyecto. Ah, tá. Então eu gostaria de que você, assim, falasse para nós um pouco o que você entende por planejamento. El planeamiento viene a ser el documento fundamental del docente, en donde uno debe de planificar las actividades que debe hacer para no improvisar, tener un objetivo, las competencias y así lograr también las capacidades con los jóvenes. Muito bem, nós estamos aqui na cidade de Del Leste e estamos fazendo um trabalho para a faculdade. Você contribuiu, muito obrigada. Eu gostaria de saber qual tipo de escola você trabalha. Yo trabajo en una escuela de música en donde educamos a niños y adultos en el tema de la música. Mi trabajo es con los niños más pequeños hasta los 8 años y voy adentrándoles a ellos en lo que sería la música y sus principios.
para que aprendan a amar la música y aprendan a ser uno con la música. Isso, muito bem, parabéns. Eu gostaria só que você explicasse quando você vai fazer a preparação da sua aula, se você planeja a sua aula, faz um planejamento. Sí, al principio llegan los alumnos y tenemos una clase con ellos porque cada niño es diferente. Entonces yo analizo cuál sería la táctica que voy a usar para que ese alumno pueda tener un mayor acceso a la información que yo le voy pasando y ahí empezamos. Usualmente hacemos con juegos. Jugamos, dependiendo de cada niño también, hay alumnos que les gusta pintar, entonces empiezan a dibujar las notas musicales y va un planeamiento de cuáles son los puntos que quiero tocar con los niños y voy de a poco cada uno con su procedimiento. Muito bem. Estamos aprendiendo las notas y luego todo está. Isso, muito obrigada. E parabéns pela sua escola, seus alunos. Olá, meu nome é Mara, sou professora formada em Pedagogia, especialista em alfabetização e letramento. Trabalho na rede estadual de educação no estado de Rondônia, no município de Rolim de Moura. Planejar faz parte da rotina do meu trabalho. Entrar em uma sala de aula sem antes planejar é como se você ficasse num barco à deriva em alto mar. A falta de planejamento, ela pode trazer consequências desagradáveis. Alunos desinteressados, aulas desorganizadas, falta de sequência didática e até mesmo a indisciplina dos alunos. Porque o professor ele fica perdido na sala, se ele não planejou, se ele não pensou. Quando eu sento para planejar a minha aula, é como se eu estivesse preparando a minha mala para uma viagem. Eu sei onde quero chegar, eu sei como vou chegar e qual o meu destino. É nesse momento tão importante do meu trabalho que eu posso definir quais as habilidades e as competências que eu quero que os meus alunos desenvolvam naquela aula. Quais as metodologias que eu vou utilizar para trabalhar aquela aula, para desenvolver as atividades. E aí eu já vou pensando nas possíveis intervenções, porque eu preciso prever, né, a forma com que meu aluno vai receber esse conteúdo. Olá, eu sou Amanda Souza, sou psicopedagoga, moro em Rondônia. Eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre planejamento. Quando pensamos em planejamento, eu não vou falar segundo o que os autores falam, mas eu vou falar segundo a minha vivência durante 20 anos de educação. Quando falamos de planejamento, falamos de algo muito sério que precisa ser bem executado na nossa escola, na nossa sala de aula. Planejar algo significa projetar previamente algo a ser feito, a ser executado e com responsabilidade, algo que vai atingir as minhas reais necessidades. Quando nós planejamos, nós pensamos na nossa turma, nos nossos alunos. Qual a identidade dos meus alunos, da minha sala de aula? Qual é a real necessidade, as reais necessidades que eu tenho de trabalhar aqueles conteúdos, de trabalhar daquela forma com os meus alunos? Então, pensava-se que planejamento era apenas selecionar conteúdos e elaborar atividades para que pudessem ser executadas em sala de aula durante um determinado período. Mas o planejamento vai muito mais além disso. O planejamento começa quando no começo do ano eu projeto o meu plano de curso, quando eu estudo sobre o projeto pedagógico da minha escola, quando eu estudo, faço sessão de estudo sobre o currículo da minha escola, a proposta curricular da minha escola. Então, depois que eu conheço essa parte da minha escola, que eu conheço os meus alunos, que eu vejo o que é que os meus alunos precisam aprender, eu vou elaborar o meu planejamento. E aí onde o professor, ele passa a ser um pesquisador. O professor ele tem que pesquisar a melhor forma possível de como executar, de como projetar esse planejamento. E aí então eu parto para quais são os meus conteúdos, a minha metodologia. A metodologia eu costumo dizer que é a alma da nossa sala de aula. Você pode ter os melhores conteúdos, mas você precisa executá-los com propriedade e com uma metodologia que vá atingir os seus alunos, que possa se tornar interessante, prazeroso. E essa metodologia também tem que estar dentro dos seus objetivos. Os nossos objetivos são os nossos alvos, o que nós queremos atingir com aqueles determinados conteúdos programados. Então, depois que eu sei
quais os meus objetivos, depois que eu sei quais os conteúdos, depois que eu sei qual a metodologia, então eu vou pensar qual material a ser utilizado. Esse planejamento ele precisa ser muito bem executado. Trabalho no ensino médio já há 7 anos com a disciplina de língua inglesa e o planejamento para mim, para as aulas, é de extrema importância, sendo que é de responsabilidade do professor. O planejamento é individual, até porque, no entanto, as turmas, são totalmente heterogêneas, os alunos são diferentes, então o planejamento tem que acontecer de uma forma individual. Ele serve para que a aula do início ao fim tenha sentido, que os alunos possam compreender que aquele conteúdo é importante para a sua vida fora da escola. Então, para que isso chegue ao aluno, tem que ser algo muito bem planejado, com metodologia, uma didática diferenciada, para que ele possa sentir prazer em aprender o conteúdo e você seja reconhecido também como bom professor, que você não vai para a sala de aula apenas com material improvisado, que resolveu de última hora. A aula tem que ser, sim, planejada todos os dias, para que ela esteja totalmente o seu êxito. Olá! Primeiro é um prazer poder falar aqui para os meus amigos professores que estão em suas férias no país, no Paraguai, que é um país irmão, um país parceiro dentro do regime de colaboração de educação, estudando, aprendendo, conversando, dialogando, trocando ideias e principalmente quando chegar aqui, que todo mundo estiver descansado, vocês também com certeza chegarão recarregados para poder continuar aí o segundo semestre de 2017. Eu sou a professora Fátima Gavioli, sou conhecida da maioria de vocês aqui do meu estado de Rondônia, justamente até porque já ocupei o cargo de secretária de Estado da Educação, mas principalmente porque eu sou professora. Eu já dei aula para muita gente, então eu fiquei muito honrada de poder falar com vocês sobre planejamento. Então vamos lá. O que é o planejamento? O planejamento, ele nasce de metas e objetivos. Ele está garantido na LDB 939496 desde 1996. O nosso planejamento, ele precisa prever o que é que nós vamos fazer diante de algumas necessidades urgentes que a escola, que a educação vai apresentando. Por exemplo, ele acontece quando? O ano todo. Ele acontece o ano todo, o planejamento é o ano todo. Então hoje um bom governo é aquele que garante que o professor tenha X aulas e X planejamento. Dentro desse planejamento ele se organiza, ele vai trabalhar ali recepção dos alunos, qual horário que ele vai estudar, que horas ele vai corrigir prova, que hora que ele vai elaborar um trabalho da Feira de Ciências. Então o planejamento é sem dúvida o coração da escola e é tudo aquilo que eu preciso ter para poder ser um bom profissional na área da educação.